Fala galera do canal do Falso 9, estamos aqui para continuar a nossa playlist, né, que já começou, sobre o planejamento de 2025 para o Flamengo. O primeiro vídeo que eu fiz dessa playlist foi abordando as posições que o Flamengo precisa pensar e reforçar para a próxima temporada. Para a primeira, que é o atacante, eu já dei 3 opções e os vídeos estão todos aí nessa playlist. E agora nós vamos passar para a lateral direita. O Flamengo tem o melhor lateral direito do Brasil e seguramente o melhor também, ou um dos melhores da América do Sul, e ele vai perder. É natural que o Wesley saia. Se conseguir escapar da janela de dezembro, não vai escapar da janela de julho. E ao fazer a análise do provável substituto do Wesley, eu aprofundei nos dados, peguei aquilo que o Wesley faz muito bem e busquei no mercado da América do Sul. Gente, o que eu posso dizer para vocês é que o Wesley, ele é raríssimo, tá? Se a gente fizer uma busca mundial com as características que o Wesley tem e com a boa técnica defensiva que ele tem, é muito difícil achar atletas que tenham os números dele e que tenham as valências dele. Geralmente a gente encontra esses atletas já em clubes nível A de Europa. Então dá para dar uma noção, dá para dar um tom do valor que esse garoto tem, né? Como todos os vídeos eu tenho feito, eu falo sobre caras mais baratos, depois eu falo sobre a condição ideal e em terceiro lugar eu falo sobre algum nome que tá hypado aí, que a torcida tá querendo. Fiz isso no atacante, falando da opção barata, que seria o Isidro Pita, falando da opção ideal, que seria o Lucas Beltrán, e também analisei o Cúcio Hernandes, que é o que a torcida deseja, né? Então agora nós vamos falar da opção barata para substituir o Wesley, lateral direito do Flamengo, que está em ótima fase. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre Pedro Milans, lateral de 22 anos, uruguaio, logo depois da vinheta que a gente vai falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, eu sei que a maioria da galera que acompanha aqui o meu trabalho já sabe, mas eu preciso reforçar para vocês. As principais valências do Wesley, elas são defensivas. E o que o faz muito diferente é justamente essa ilusão que as pessoas têm de achar que ele é um lateral ultra ofensivo. Por quê? Porque ele é tão forte fisicamente e ele tem um fôlego tão grande, uma velocidade, uma explosão tão grande, que apesar dele ser um lateral extremamente eficiente defensivamente, ele é também muito agressivo no ataque. Isso o faz diferente. A gente tentou replicar essa condição e buscar, e encontramos um grande defensor lá no Peñarol, que é um conhecido já da torcida rubro-negra. Vamos falar agora de Pedro Milans. Esse vídeo deu muito trabalho. Deixa o like aí pra gente não ficar falando sozinho com as paredes. Lembram desse jogo? Pois é, preferiam nem lembrar, né? O Pedro Milans participou daquela retranca do Peñarol contra o Flamengo e foi muito bem, né? Aqui vejam como ele tá acompanhando o Plata, que estava jogando aberto pelo lado esquerdo, e de olho também no passador, né, no Gerson, para entender o movimento que ele deveria fazer. E aí ele sabe a hora de antecipar, saltar a pressão, ele dificulta o passe e já vai se posicionar para quem tá atacando o espaço que ele teria deixado vazio. Ele tem muita consciência tática dos espaços ali no setor dele e é um exímio interceptador. Ele se coloca muito bem à frente da trajetória de passes, cruzamentos, e também antecipa muito bem as jogadas do adversário. Aqui o Gerson derruba ele praticamente, joga ele para fora do campo e ele vai se recuperar, né, dando um tom do quanto ele é um marcador determinado e do quanto ele tem características físicas também de um bom marcador. É muito difícil entrar um passe nas costas dele. Notem como ele tem, apesar de estar orientado para frente, ele já mapeou e sabe que o Plata tá atacando as costas dele e vai interceptar muito bem o passe. Interceptação, de novo, é uma das grandes serventias da casa, digamos assim, que é também uma das grandes
coisas que o Wesley faz, né, pro Flamengo. Aqui vocês vão ver que tem uma inversão do lado oposto, ele já para e já mapeia ali que tem um Alex Telles nas costas dele e ele vai com muita tranquilidade contornar ali o jogador que estaria atacando as suas costas e já sair dando o passe. Coincidência? Acho que não, né? Porque a gente vai ver ele fazendo de novo, né? É uma coisa comum da gente vê-lo fazer, já cortar a jogada, já orientado e já seguir o jogo, né? Mesmo num time que não é tão dominante quanto é o Flamengo, né? Imagina ele jogando em condições melhores. Aqui ele sai do setor dele, salta a pressão por dentro e vai fazer uma interceptação no meio de campo. Aqui de novo, a noção dele de não receber bola nas costas, conseguir dividir muito bem a referência entre o jogador que ele precisa marcar e o jogador e a bola, né, na verdade. Aqui a gente vai entender uma outra valência dele. Não é um lateral alto, é um pouquinho mais baixo que o Wesley, 1 ou 2 centímetros mais baixo do que o Wesley, e assim como o Wesley, tem uma boa leitura e tempo de bola para duelos aéreos, tá? Então ele sabe usar o corpo dele, embora não seja um cara tão forte quanto o Wesley, mas ele sabe usar o corpo dele para prejudicar ali a trajetória do adversário e vencer esses duelos, tá? É um jogador que a gente vê muitas vezes vencer esse duelo aéreo. Uma outra coisa que ele faz muito bem é o próprio duelo, né? Eu mostrei interceptação já, também uma valência do Wesley. Tudo que eu vou mostrar aqui são valências também do Wesley, né? Interceptação, duelos aéreos, que talvez seja o mais impressionante do Wesley. O Milange também tem, não tanto quanto o Wesley, mas também tem. E ele também é muito bom ao duelar por baixo. Nisso aí eu acho que ele é mais dominante ainda do que o Wesley em situação de 1 contra 1 e em situação de marcar realmente um adversário que caia na sua zona. Ele é muito inteligente ao fazer essa marcação, prepara muito bem a própria base, faz ali uma orientação corporal que dificulta demais que ele seja driblado, tá? Vamos falar dele com a bola. Ele com a bola tem um dificultador no time que ele atua. Por quê? Diferente do Wesley, que joga atrás de um canhoto, que é um meia, que o tempo inteiro flutua e abre o corredor para que ele avance, o Milan joga com um destro, que é um ponta, que é o Cabreira, tá? Na maioria das vezes, camisa 7, acho até que foi ele que fez o gol no Flamengo. Pois é, o Cabreira, ele tá sempre atacando o corredor, então a gente vai ver o Milange fazendo ótimos passes em profundidade pro Cabreira, tá? E menos vezes a gente vai ver o Milange fazendo aquela ultrapassagem que o Wesley faz muito bem por fora, embora o Wesley também ataque muito bem esse intervalo entre ponta e volante, né? Esse meio espaço que o pessoal chama no tatiquês, que eu acabei escorregando e falando tatiquês aqui nesse vídeo. Aqui o Baez ataca esse tal meio espaço e vai receber na profundidade. O Milanz é um bom passador, como eu tô falando para vocês, especialmente para esses passes em profundidade. É claro que os números de passe dele não são tão bons quanto o Wesley, porque o time do Peñarol não é tão dominante quanto o Flamengo, então ele mais vezes está pressionado para jogar, menos vezes tem opções para jogar. O técnico dele não é um técnico tão ofensivo, né? Vamos lembrar que é o Diego Aguirre, o técnico dele, mas aqui a gente já vê um passe dele por dentro, queimando o gramado aqui, já achando o Léo Fernandes, né? Então ele vai dar muitas vezes esse passe por dentro e vai associar-se muito bem ali por dentro para tentar achar a profundidade muitas vezes. Aqui ele gira em cima do marcador, entende que o Cabreira está atacando a profundidade e vai ter a visão de jogo de tentar. E lembrando que o meu método aqui de vídeo não é highlight, tá? Eu não tô mostrando pra vocês as melhores jogadas dele, tá? Eu assisti 6 jogos inteiros e tô trazendo o que eu pensei dos 6 jogos. Se eu quisesse trazer highlight, eu só traria jogadas maravilhosas, enfiada, passe pra gol. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo aqui é mostrar a vida como ela é, tá bom? Então, a gente também olha esse potencial de construção dele com a perna ruim, né? Aqui ele recebe a bola com a perna direita, ele vai receber a ultrapassagem ali do Baez por dentro, a marcação encurtou, o passe na profundidade está longe demais, ele vai ajustar aqui o corpo e vai dar o passe de perna esquerda. A gente vê várias vezes o uso desse pé ruim, ele conseguindo executar bem,
tá conseguindo executar bem isso aí. Aqui ele recebe o passe e vai saber jogar por dentro, buscando o pivô, né? Buscando o centro ali do campo. E vai ter esse poder de associação legal também para atacar esse espaço por dentro, como eu falei para vocês, que é mais demandado dele, tá? Então, aqui ele joga pro ponta que é mais aberto do que ele e ataca esse meio espaço, tem uma boa técnica de cruzamento, tá? A gente vai ver alguns cruzamentos que parecem ser errados, mas na verdade ele cruza no ponto certo e o atacante ali perde o duelo ofensivo, né? Ou então tem pouca gente na área, mas a gente vê que ele faz bons cruzamentos. Aqui de novo ele atacando esse meio espaço, recebendo na profundidade e tocando para trás ali para uma finalização bloqueada ali pelo Léo Fernandes. Então é um jogador que também se associa bem, ataca bem o espaço, faz bem a profundidade e tem boa técnica de cruzamento para construir chances de gol. Jogando num time mais dominante, ele vai ter mais contextos para fazer isso. Cruzamento, de novo, é uma boa valência dele e ele também, caso demandado, vai saber apoiar mais pelo lado do campo, né? Aqui ele apoia, recebe o lançamento, uma inversão de 40 metros e vai ter a visão de jogo já escorar de cabeça pro Léo Fernandes e em outros momentos ele próprio vai atacar ali o espaço na lateral, no corredor mesmo, né? Mais no contexto que ele encontraria no Flamengo se viesse, e ele sabe usar bem o corpo para ganhar os duelos, né? Apesar de ser um jogador técnico, já deu para vocês verem, né? Ele é um cara que também consegue ganhar duelos físicos, embora seja mais baixo ali do que os seus opositores na maioria das vezes. Então aqui ele recebe de novo a bola por fora e ele vai ter de novo a técnica de entender que a melhor opção não é nem o cruzamento, não é nem o passe lateral, é você dar um passe rasteiro já para o centro da área, buscando um pivô, né, para jogar com o Pedro, por exemplo. Isso seria excelente. E aí a gente vai ver de novo, né, construção com os dois pés e ele conseguindo chegar na linha de fundo, cruzar para uma boa finalização do Peñarol. Então ele é um cara de boa técnica de cruzamento, de grande capacidade de interceptação, de boa capacidade de duelos aéreos, ofensivos e defensivos. Duelos defensivos em si, ele vai muito bem, tão bem quanto o Wesley, na verdade percentualmente até melhor do que o Wesley, tá? E é um lateral que parece estar pintando um lateral bastante completo. Eu não preciso nem dizer para vocês, é que é óbvio que isso seria uma aposta. Ele não é um jogador pronto, ele é um cara de 22 anos, na sua primeira experiência num clube grande, já numa trajetória de mais de um ano e com valor de mercado de 1 milhão de euros. Então ele é um investimento para um jogador que você conclui aqui a formação, a adaptação dele e pode sim já chegar jogando até eventualmente ser titular já de chegada, ou até se for vender o Wesley só em julho, já contratar de agora, já adapta o cara, já desenvolve o cara para quando o Wesley sair, ele estar pronto para assumir a posição. Essa foi a opção econômica, que eu achei até muito boa, tá? De um dos bons laterais da América do Sul no momento. E essa foi a opção econômica, como eu falei. Nos próximos vídeos a gente vai trazer a opção ideal e também vai trazer o que vocês mais sugerirem aí. Ah, fala disso fulano de tal, muita gente fala do Natanael, do Curitiba. Então vamos ouvir o que vocês têm para falar e eu vou analisar esse terceiro depois de colocar o reforço ideal, tá bom? O que você achou desse vídeo? Acha que vale a aposta do Pedro Milans? Deixa o like para esse vídeo chegar na diretoria do Flamengo, né? Se você tiver gostado, tá bom? Muito obrigado e eu fui!